Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 3. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a vida de vocês por me permitir estar aqui, do pastor Paulo, da esposa, de nos trazer aqui. Muita alegria poder participar com vocês aqui esta noite. Muita alegria mesmo, do coração. Quando fui convidado, eu me senti muito honrado de estar aqui com vocês. Muito honrado mesmo. Eu vou ler os versos e conforme eu for pulando, indo para alguns, eu aviso vocês. Verso 1. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias antes, depois os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Verso 6. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram frente do povo, à frente deles. Verso seguinte, 8. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Verso 13. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano, de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida no rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Verso 15. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levaram a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava, e esperaram ali até que todo o Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Capítulo 4, verso 10. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio, até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Versículo 11. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Verso 15. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que levem a arca da aliança, que saiam do meio do rio. 17. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. Amém? 19 anos de igreja. Até aqui o Senhor ajudou e vai continuar ajudando a vida de vocês. 19 anos é um tempo de aniversário, um tempo de celebração, mas só vocês, eu não sei, eu sei a minha realidade lá. Só vocês sabem o que custou para chegar em 19 anos. Quantas noites, quantos dias. Quem chega agora encontra uma realidade, mas para celebrar 19 anos, com certeza, teve renúncia, teve lágrimas, teve trabalho, teve suor. Não foi só festa, foi também um desgaste. Mas 19 anos se passaram
e a casa está aberta e o nome de Jesus está sendo pregado, o nome de Jesus está sendo proclamado, pessoas estão sendo curadas neste lugar, pessoas estão sendo batizadas por causa da palavra dele que se prega neste lugar. Sacerdotes, querido, é interessante que, olhando para o Velho Testamento, é uma coisa tão fantástica, porque os sacerdotes, eles serviam como mediadores entre Deus e o povo de Israel. E os sacerdotes eram algo assim tão especial, porque Deus falava com eles, e eles falavam com Deus. E é um Deus santo, que escolhe homens imperfeitos para uma obra santa. Jamais o homem conseguirá chegar à estatura, à forma desse Deus perfeito, que escolhe alguns, que separa outros, e que chegamos ao Novo Testamento, e esta grande comissão, ela agora ultrapassa e atinge a nós todos. Ser sacerdote é uma mistura de situações. É misericórdia dele escolher quem ele chama. É uma honra imerecida a todos nós. Ele não obriga a aceitar o chamado. Ninguém que ele chama, ele diz: você precisa ser o meu ministro. É um aceite natural. Mas é interessante que quando ele chama, a pessoa nunca mais, quando dá o aceite, será a mesma, porque ele marca a vida de quem aceita. Ser sacerdote é ter a presença dele, é ter a marca dele, é ter o jeito dele, é respirar como ele, é andar como ele, é ser parecido com ele. Ser sacerdote é passar pelo fogo, passar pelo vento, passar por ventanias, passar por terremotos, passar por verdadeiros vendavais, mas mesmo assim saber quem está ao lado dele. Isto é o sacerdócio. E estes homens que nós encontramos aqui no texto, eles estão para conduzir um povo para um novo ciclo, para uma nova etapa da vida deles. E era tempo de cheia, e as margens do Jordão eram aproximadamente 30 metros, mas na época da cheia, a margem ela ainda alcançava 1 quilômetro a mais, fora o leito do rio, de maneira que não se sabia aonde era o rio e aonde era a margem. E estes homens, junto de Israel, estavam olhando para aquele momento difícil, o momento em que havia uma palavra de conduzir o povo para aquela tão famosa terra chamada Canaã. Mas aonde é o rio? As profundidades, as dificuldades, aonde é? E nesse momento um pânico, um medo. Aonde é que nós vamos pisar? Aonde é que é o lugar seguro? Por onde que a gente passa? E é nesse interim que Deus fala com o líder e diz para ele o comando, diz: olha, diga para os sacerdotes que peguem a arca, ponha sobre os ombros, e quando eles colocarem a arca sobre os ombros, eles vão pisar nas águas. Mas não se sabe aonde é que começa o rio. Não tem noção aonde. Porque 1,5 quilômetro já de margem, mais os 30 metros de largura, está inserido dentro desse contexto um medo de Israel. E não esquecendo que sacerdote também é homem, não esquecendo que a humanidade está ali. E é dentro desse contexto que Israel está olhando para um cenário difícil,
para um cenário que pode trazer um tipo de medo. Mas há uma palavra de Deus para os sacerdotes: vocês ponham a arca sobre os ombros e caminhem. E esses homens, movidos apenas por fé e coragem, nada mais do que isso, fé e coragem, eles põem a arca sobre os ombros e começam a caminhar. E o texto diz que conforme os passos foram sendo dados, as águas que mesmo na margem elas estavam juntadas ao leito do rio, conforme eles vão andando, as águas no sobrenatural, elas começam a ter uma separação até que se chega no meio do rio. E conforme eles chegam no meio do rio, as águas então começam, milagrosamente elas param numa cidade, Adã, lá em cima, e a outra lá embaixo, quilômetros antes, e os homens parados no meio do rio, algo que eles nunca viram. Ali naquele local ninguém nunca pisou, ninguém nunca chegou naquele nível do rio, mas os sacerdotes chegaram, e o comando de Deus era um só: vocês vão levar a arca, pisar lá, e depois que chegarem no meio, as águas de abrir, é aí que o povo vai passar. E é interessante que estes homens tomam essa postura, eles pisam nas águas, as águas elas se dividem, e é quando eles molham os pés, é só quando eles pisam e molham os pés que uma nação vai atravessar a pé seco para o outro lado. E eles não vão para o outro lado antes de Israel, pelo contrário, eles ficam no meio do rio. E eles param com a arca sobre os ombros, e lá eles ficam, e o povo começa a atravessar. E o povo vai caminhando de maneira que a multidão é grande, e eles ficam lá parados. E a gente fica pensando algumas coisas interessantes, porque tem pessoas na vida que molham os pés para que outros passem a pés enxutos. Tem pessoas na vida que estão hoje onde estão porque alguém pisou nas águas por elas. Tem gente como estes homens que hoje eles não fazem ideia de quem pisou em alguns lugares. E é interessante que estes homens sacerdotes aqui, eles estão parados no meio do rio, tiveram a coragem, tiveram a ousadia de acreditar em Deus, abriram mão da sua humanidade, abriram mão de possíveis consequências e acreditaram naquilo que Deus os comissionou. E conforme eles pisam, é o momento em que as águas vão se abrindo. E conforme eles vão caminhando até o meio do rio, é interessante que as águas param e uma nação inteira vai passar. E se você prestar atenção, eles só vão chegar ao outro lado do rio, a Canaã propriamente dita, depois que todo mundo já passou. Eles não são os primeiros. Parece até um pouco injusto, mas como que quem pisa primeiro no rio vai ser o último ou os últimos a pisarem lá? Porque isso é um fator interessante, porque quando a gente tem isso na vida, quando a gente tem essa consciência na vida, não faz para nós nenhuma importância se a gente vai pisar lá primeiro ou não, porque nós fomos chamados para pisar as águas para abençoar a vida de pessoas. O nosso chamado não é no sentido de se a gente vai ter holofote, não é no sentido se alguém vai aplaudir. A gente não tem problema se o nosso nome vai ser lembrado. O que nos interessa é fazer aquilo pelo qual o Senhor nos comissionou. E é interessante, meu irmão, porque no decorrer da vida, algumas pessoas se perdem com isso, meu irmão. Pisar nas águas, querido, significa que muitos talvez nunca vão lembrar do seu nome. Talvez não vão lembrar do meu nome, do nome do apóstolo, da esposa da pastora. Mas
pisar nas águas. Aqueles homens pisaram nas águas. Gerações posteriores foram abençoadas por aquela atitude. Se você procurar hoje em Israel atual, saber o nome dos sacerdotes que pisaram as águas do Jordão, talvez o rabino mais estudioso hoje vivo, talvez não saiba dizer o nome dos sacerdotes. Mas eu posso afirmar, e eles também, que hoje, aonde eles estão, é resultado de homens que pisaram nas águas para chegar aonde chegaram. Sempre alguém precisa pisar nas águas para que outra geração, para que pessoas sejam abençoadas. Pastor Paulo, igreja, quantas pessoas entraram por esta igreja, foram abençoadas, porque vocês pisaram nas águas? Quantas pessoas entraram nesta casa nos últimos anos, ou nos 19 anos, que não estão mais aqui, que foram curadas neste lugar, que estão morando em outras cidades, outras nações, gente que recebeu bênçãos nesta casa, e eu não estou aqui falando mal delas não, pelo contrário, eu estou dizendo que o Senhor que estava com os sacerdotes, é o Senhor que continua nesta casa. Quantas pessoas que passaram nesses 19 anos, como passaram também na igreja que eu pastorei lá em São José, pessoas que entram, que recebem, que são curadas, pessoas que a gente nem sabe, que receberam uma cura neste lugar, uma palavra que evitou um suicídio, uma palavra que evitou uma separação, um divórcio, uma palavra que trouxe uma transformação, uma palavra que abriu uma porta, pessoas que receberam a bênção e nunca voltaram, como pessoas que passaram, receberam tudo isso e não estão. Mas deixa eu dizer uma coisa, o que Deus falou para mim sobre vocês, sobre o ministério da família pastoral. O que conta não é isso, o que conta é o que vocês estão fazendo, igreja para sempre. O que conta é vocês pisando nas águas para abençoar uma cidade, para abençoar um povo, que vocês não têm ideia do que isso representa na cidade de Cruzeiro. Não é a questão de quem chega lá primeiro. Isso não tem a ver com quem nos aplaude. Não tem a ver com quem não reconhece. Tem a ver com quem carrega a arca. Tem a ver com o propósito de Deus na minha vida. Vocês estão há 19 anos com esta porta aberta. Quantas pessoas que vocês talvez não saibam, quantas pessoas que foram curadas nos seus lares em cultos transmitidos online, quantas pessoas que muitas das vezes foram abençoadas em dias em que vocês pregaram com o coração ferido. Quantas das vezes pessoas foram curadas e a gente estava machucado? Porque é assim que é. Quantas vezes algumas pessoas chegaram lá e a gente parado no rio, no meio do rio, para que outros fossem primeiro abençoados antes do que a gente. Como que isso pode? Por uma única razão. Porque quem carrega a arca tem algo diferente na vida. Quem põe a arca sobre os ombros não é uma pessoa comum. A igreja é diferente do mundo. A igreja de Jesus não é uma instituição comum.
a gente não tem ajuda de algumas coisas ou de várias coisas. A igreja ela não depende de órgãos, ela não depende de instituições. A igreja precisa de uma ação. Aliás, se a igreja não tiver a presença do dono da arca, essa igreja não tem nada. Se o dono da arca não estiver no ambiente chamado igreja, não faz sentido ele não estar. Por isso que a igreja, ela é tão atacada, ela é tão, muitas das vezes, odiada pelo mundo, porque a igreja para sempre, e as outras igrejas de Jesus, o evangelho genuíno, eles carregam algo que o mundo odeia, que o diabo odeia. Vocês estão fazendo 19 anos, celebrando 19 anos. Eu vou afirmar para vocês, são 19 anos que vocês, como sacerdotes nessa cidade, vocês estão parados no meio do rio, as pessoas estão atravessando, as pessoas estão chegando do outro lado, e vocês estão aqui, vocês estão vendo as coisas acontecer, vocês estão suportando muita coisa, e Deus está vendo tudo o que está acontecendo, e vocês continuam no mesmo lugar, apenas por um objetivo: fazer aquilo pelo qual o Senhor os estabeleceu neste lugar. Pessoas chegarão ao outro lado, porque vocês estão pisando nas águas por elas. E eu estou dizendo para você, não é para te motivar não, querido. Daqui a algum tempo, alguns de vocês vão tomar ciência de algumas coisas. Alguns que estão hoje aqui vão ter notícias e vão dizer: sabe, pastor, algumas pessoas, fulano e beltrano, então, estão vivendo isso e isso. Lembra daquela mensagem que o senhor pregou, apóstolo? Pastora, lembra daquele dia? Ô irmão fulano, lembra daquele louvor? Lembra daquela reunião de oração? Lembra daquele propósito? Lembra daquele sacrifício? Lembra daqueles dias difíceis? Sim. Lembra daquele menino que estava para morrer? Sim. Lembra daquela mulher que estava nesse estado? Sim, eu lembro. Como é que era o nome dele? É tal. Então, hoje ela é fulana de tal, foi curada por causa da oração deste lugar, foi estabelecido por causa da ministração deste lugar. Querido, pessoas chegarão em níveis porque alguém pisou no meio do rio, porque Deus assim determinou. Quantas pessoas pisarão em terras porque vocês pisaram nas águas por elas primeiro? Assim aconteceu com aqueles sacerdotes. Eles ficaram parados no meio do rio. Eles não tiveram problema de... Mas, ô Josué, tem alguma coisa errada, meu irmão. A gente é o sacerdote e eles que vão pisar na terra primeiro? Não, meu irmão. Eles simplesmente pararam no meio do rio. Lá ficaram e as pessoas foram na frente. Sabe, meu irmão, no mundo espiritual, querido, no mundo espiritual, existe um temor daqueles que carregam a presença do Senhor. Há algo diferente nisso, porque pessoas que carregam a glória de Deus, elas sabem o que elas representam. E deixa eu dizer algo para você que está aqui hoje celebrando esse tempo especial. O que acontece nesta casa, o que acontece nesse ministério, é exatamente isto. Há um peso da glória de Deus que está estabelecido neste lugar. Há um peso, a presença do Eterno. É isso que faz as coisas acontecerem. É esse tempo que a gente está parado no meio do leito do rio, que pessoas estão caminhando e chegando em outro local. Por quê? Porque a presença de Deus está sobre a casa. A presença de Deus está sobre o ambiente. Pessoas que carregam a presença são especiais.
Me ajude a pregar. Olhe para alguém que está atrás ao seu lado. Esta pessoa é uma pessoa especial, porque ela carrega a presença. É por isso, meu irmão, é por isso, pessoas que carregam a presença, elas não têm problema de ficarem no meio para que outros cheguem lá. Elas não têm problema de tomar café depois. Elas não têm problema de almoçar depois. Elas não têm problema de não cantarem todo domingo. Elas não têm problema de algumas coisas, porque elas entendem, elas sabem, o chamado delas é para abençoar. Quantas pessoas vão pisar em terras que você nunca pisou, mas elas só vão pisar porque vocês aceitaram ouvir o que Deus falou. Parece injusto? Não, não tem nada de injusto, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, exatamente nada. Quantas pessoas vão chegar primeiro em alguns lugares do que a gente? E aí, se a gente não tomar cuidado, o inimigo vem e diz assim: tá vendo? Tá vendo? Que essa é a estratégia dele. Deixa eu te dizer, meu irmão, com Deus não funciona assim. Um dia o Senhor disse para Moisés: você conhece, essa casa prega a palavra. O Senhor disse: Moisés, eu não vou mais com esse povo. Eu vou mandar o meu anjo, porque esse povo fez isso. Moisés falou: Senhor, com todo respeito, o anjo é bom, ele é teu, mas se a tua presença não for conosco, não nos tire desse lugar. E isso tocou no coração. Sabe o que faz ser a gente diferente? Não interessa quem vai chegar primeiro do outro lado, é porque eles podem chegar do outro lado, mas eles não têm a presença. Eles podem ter algumas coisas, mas não têm a presença. Quando a gente tem a presença, nada mais nos falta. Quando a gente tem a presença, faz todo sentido seguir o curso, faz todo sentido andar no propósito, porque Ele sabe, porque Ele tem uma hora, Ele tem todas as formas para a nossa vida. Então, haverá pessoas que vão ser abençoadas pelo que você fez ontem. Haverão pessoas que nem sabem e nem saberão o nome de algumas pessoas que pisaram por ela nas águas. Ministério é assim, igreja é assim. Tem gente que recebe cestas e nunca entraram, nem vão entrar. Tem outras que vão entrar, tem pessoas que vão ser abençoadas de alguma maneira, sem que eles saibam de algumas coisas que você faz, do que a igreja faz. A igreja não foi estabelecida simplesmente para cantar e para aplaudir. Não, a igreja tem uma razão. Nós exalamos o bom perfume de Cristo. 19 anos desse lugar. Tem uma razão desta igreja estar aqui. Há um porquê de tanta coisa. É porque a presença de Deus neste lugar é tão forte a ponto de ser odiado pelo diabo, a ponto de ser odiado pelo mundo. E é por isso que a presença continua neste ambiente. É por isso que a presença está neste lugar. Sacerdotes não se preocupam de ficar no meio do rio para outros passarem. Eles sabem, eles entendem, eles não têm dificuldade de esperar o tempo, porque eles sabem que Deus tem sempre o controle das coisas. Só depois que todos passaram é que os sacerdotes pisaram do outro lado. Sacerdotes, eles sabem o que são, o que carregam e o que eles representam. Nesses 19 anos, querido, da igreja para sempre, significa 19 anos que na cidade de Cruzeiro vocês estão pisando nas águas para pessoas serem abençoadas. Se eu pedisse agora para levantar as mãos, quantas pessoas não foram e não são abençoadas pelo Deus desta casa? Quantas pessoas que você conhece que inúmeras vezes foram tocadas pelo Senhor,
Pessoas talvez que vocês não tenham ideia, que passaram lá na porta com a ideia de tirar a vida, mas foi na hora que o louvor estava sendo ministrado aqui, que o espírito de morte bateu em retirada, porque as pessoas estavam pisando aqui. Quantas pessoas que desistiram de algumas coisas ruins, porque vocês estavam e estão pisando no meio do rio. Reconhecimento, pastores e igreja, nem sempre aos que pisaram nas águas isso vai ter. Como eu disse a você, poucos agradecem, poucos honram, poucos se lembram. Porém o Senhor da igreja, Ele nunca se esquece de quem por Ele pisa nas águas. Ainda que as pessoas não lembrem, ainda que algumas coisas que os homens deveriam de fazer não façam, o Senhor sabe quem por Ele pisa nas águas. Quando Deus disse para Josué, diga aos sacerdotes que ponham a arca e pisem nas águas, Deus estava dizendo, é por mim, é o meu comando, é no meu nome. Então a mesma coisa, hoje nós fazemos e hoje vocês fazem. Esse ato de estar aqui celebrando, congregando, pregando, sacrificando, parando no meio do leito do rio, para que outras pessoas sejam abençoadas. 19 anos, conduzindo pessoas, saindo do nível para chegar em outro nível. Eu queria dizer para vocês aquilo que Deus tem soprado ao meu coração. Nunca se esqueçam da glória de Deus que está sobre a vida de vocês. Nunca se esqueçam da glória de Deus, o propósito de Deus, o que Deus estabeleceu vocês. Um ciclo se fecha, mas um maior se inicia sobre a vida de vocês. Há uma nova história, há um novo tempo. Deus é Deus de propósitos. Queridos, no mundo espiritual há um temor daqueles que carregam a presença do Senhor. E é isso que faz a diferença. É quando se carrega a presença, é isso que faz a diferença. E a gente nunca sabe quantas pessoas nós vamos atingir simplesmente porque carregamos a presença e paramos no meio do rio. Isso não importa para nós. A gente abre caminho. Alguns vão chegar em lugares que a gente não vai saber. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Alguns podem não nos falar, mas Deus sabe. E haverá um dia, naquele dia, em que nós chegaremos diante dele, e o Senhor, talvez, querido, você se surpreenda tanto, eu também, que muitos esperam alguma coisa e vão dizer, ei, você só chegou onde chegou, porque ela, porque ele, porque eles pararam algum tempo da vida, para que estivesse você chegando lá. Então senta aqui primeiro, senta aqui neste lugar, porque eles sim pararam no meio do rio. Querido, não importa. Pessoas que carregam a presença são especiais. Talvez, meu irmão e minha irmã, até na sua família, pessoas que não querem, nem gostam, não falem com você e nem querem te entender, mas vão ser abençoadas, estão sendo abençoados, porque você carrega a presença de Deus. Só por isso, querido. Pessoas que carregam a presença. Quem carrega a presença se preocupa primeiro em abençoar pisando nas águas. Esta noite, no celebrar desses 19 anos, a conta não vai fechar. Ainda tem um tempo, muita coisa para ser feita, muita caminhada para ser percorrida. Ainda tem muita gente, ainda tem multidões, você acreditando ou não, ainda tem multidões que estão chegando sobre este lugar. E vocês precisam entender, a presença estando aqui vai levar pessoas direto para a salvação. E é sobre vocês que Deus está falando esta noite. É sobre vocês.
19 anos, quem vem aqui pela primeira vez, pela segunda, imagina que é um tempo em que tudo está tranquilo, ocorreu tranquilo, só vocês sabem o quanto foi difícil, é difícil pisar nas águas, o quanto muitas das vezes, olhando para o natural, o quanto muitas das vezes as águas estavam assustando, o quanto muitas das vezes as águas estavam transbordando, o quanto muitas das vezes assustava onde tinha que pisar, não sabia onde tinha que pisar, o quanto muitas das vezes se olhava para trás não tinha retorno, olhava para frente não sabia, mas tinha uma palavra: pisa nas águas. E pisando nas águas, vocês chegaram em 19 anos, 19 anos pisando nas águas, e 19 anos as águas continuam se abrindo para a igreja para sempre. 19 anos vocês continuam acreditando naquilo que Deus tem falado nesta casa. Tem vindo chuvas, tem vindo vendavais, mas vocês continuam de glória em glória, um dia atrás do outro, em tempos, vocês continuam pisando nas águas. Tem dias que talvez vocês olhem e falem: mas como que isso é possível? É porque vocês carregam a presença. E quando se carrega a presença, acontece exatamente o que aconteceu com aqueles sacerdotes. Cada passo que eles davam, as águas se abriam. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Qualquer que seja a área da tua vida, qualquer que seja a área desta igreja, eu também sou pastor, eu estou vivendo um tempo de dar passos. E que passos! Tem sido dias de desafios em São José, todos os dias. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: o Deus que você serve é o Deus que eu sirvo. Continue dando passos, as águas vão se abrir e vocês vão atravessar a pé seco e chegarão em todos os lugares que o Senhor predestinou para a vida desta casa, para os membros dessa casa, para o ministério para sempre, para os líderes dessa casa, para a liderança sênior desta casa. Há um tempo de Deus para todas as coisas, e este é o tempo em que Deus tem estabelecido, um tempo de renovação, um tempo de estabelecer coisas especiais. A presença não falta nada. Não era apenas pisar no meio do rio, não é apenas o fato de vocês estarem aqui, como não era apenas o fato de se pisar no rio, é o que eles carregavam nos ombros. Não se trata apenas de quem olha e fala uma coisa, é o que você carrega, é o que você carrega sobre você. Com a presença de Deus, caminhos se abrem. E eu quero fechar com você. O capítulo 4 vai dizer que eles estão parados, e todo Israel atravessou. Aí o Senhor disse para Josué: escolha 12 príncipes e diga para esses homens que peguem 12 pedras. E essas 12 pedras vão servir de marcos, um grande marco que vai contar a história. Preste atenção. Ninguém nunca pisou naquele lugar. Nunca mais ninguém pisou aonde aqueles sacerdotes pisaram. Aquelas 12 pedras só foram possíveis de serem arrancadas dali porque sacerdotes ficaram assim. Enquanto eles estão parados, as águas estão seguras na outra cidade, estão seguras desabando no mar lá embaixo. 12 homens vêm e vão pisar numa região que ninguém nunca mais vai pisar.
Ninguém nunca mais vai tirar pedras de onde está tirando hoje. Tem ciclos que Deus nos permite passar, que outros nunca passarão. São experiências que nós passamos, que outros nunca vão passar. Mas quando a gente passa por esses ciclos, e quando as águas voltam ao normal, nós olhamos e só nós sabemos o tamanho de Deus na nossa vida. Aquela fase de entrar no leito do rio, pegar as 12 pedras e levar para o outro lado, os sacerdotes continuam. Os 12 homens levam as 12 pedras. Aí o Senhor diz: fale para os sacerdotes de novo, diga para eles que agora eles caminhem para o outro lado. E aí, quando eles, os últimos, até depois que as pedras foram tiradas, depois que as crianças atravessaram, depois que os idosos atravessaram, e as pedras foram tiradas, o Senhor diz: agora diga para os sacerdotes que é para eles caminharem, porque depois que eles chegarem do outro lado, as águas vão voltar. E eles caminham, enquanto o último homem está com o pé nas águas, no caso, no leito que está seco, a água não desce. Quando o último homem pisa, as águas descem. Ninguém vai morrer, ninguém vai perecer, ninguém vai sofrer, ninguém vai padecer, porque o Senhor da casa continuará sustentando, continuará abençoando, continuará fazendo o que Ele tem que fazer, porque a presença dEle continuará, porque Ele é o Senhor da casa, Ele é o Senhor que supre todas as necessidades. Aqueles homens entraram no outro lado de Canaã, e só depois que todos entraram, é que as águas continuaram a descer. E parece estranho, como que alguém que faz os outros chegar primeiro, chegam depois. Mas Senhor, qual é a graça desse negócio, da gente chegar depois, quando é a gente que carrega a presença? A igreja não foi chamada para ser rock estrela. A gente não foi estabelecido para ser lembrado como artista. A gente foi chamado para que o nome dele aqui apareça, para que o nome dele cresça, para que o nome dele cure, para que o nome dele liberte, para que o nome dele brilhe. Para isso, a igreja para sempre vai precisar continuar molhando os pés. Enquanto vocês continuarem molhando os pés, vocês vão continuar abrindo o caminho para a cidade de Cruzeiro continuar passando por aqui. Enquanto vocês estiverem molhando os pés, pessoas vão entrar, vão sentar, serão curadas, serão libertas, porque vocês tomaram uma decisão de ficarem no meio do rio, pisando nas águas para abençoar uma cidade. Nunca se esqueçam disso, meus amados irmãos. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para vocês: continuem pisando nas águas. Não parem de pisar nas águas. Esta casa, ela tem um propósito diferenciado. Só quem carrega a presença entende essas coisas. A gente não tem nenhum problema com quem vai chegar primeiro, com quem é lembrado, com quem não é lembrado. Os sacerdotes não tem problema com isso não.
que nos interessa é fazer aquilo que o Senhor nos estabeleceu para fazer. Quando o último homem dos príncipes chegou com a pedra, José disse: agora vocês podem vir. E eles chegaram do outro lado. O sacerdote, os que carregam a presença, e os que carregam a presença estão aqui essa noite também, eles entendem, nós somos chamados para ser abençoadores. E abençoadores entendem. Por mais que seja estranho, há uma recompensa diferenciada. Algo muito interessante. Porque o homem olha de um jeito e Deus olha de outro. Por mais que alguém diga assim, mas interessante que os sacerdotes chegaram do outro lado, por último. E como você acha que Deus vai tratar? Como você acha que Deus cuida de quem carrega a presença e zela pela presença? Os sacerdotes conversam com Deus e Deus conversa com os sacerdotes. Como você acha que Deus se manifesta para pessoas que mantêm estreito relacionamento de intimidade com Ele? Você saiu da sua casa hoje, você veio aqui celebrando esses 19 anos por uma única razão: o Senhor é importante na sua vida. Você sabe o que Deus representa na sua vida. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante em nome de Jesus. 19 anos não são 19 dias. Quando o apóstolo começou o ministério, sua esposa, com certeza desafios, sonhos, quanta coisa. Vocês chegarem 19 anos em pé, porque a presença do Eterno continua neste lugar. 19 anos em que vocês conduzem pessoas para a salvação. 19 anos que vocês conduzem pessoas para o caminho de Deus. 19 anos que vocês ministram a Santa Ceia do Senhor. 19 anos que vocês ministram o ensinamento da palavra de Deus. 19 anos que vocês ensinam casais. 19 anos que vocês cuidam de Jó. 19 anos que vai se multiplicando, 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 porque vocês têm tido coragem de pisar no meio do rio, mesmo quando o volume de águas estava agitado, mesmo quando o volume de águas ultrapassou toda a margem normal, vocês ousam e ousarão continuar pisando sobre as águas. Eu quero orar com você e por você essa noite, no nome desse Deus maravilhoso. Pai querido e amado, Tu és o Senhor desta casa, da vida, da liderança desta casa. Tu és o Senhor que cuida da gente quando nós estamos dormindo e quando estamos acordados. Tu és o Senhor que sabe dos segredos mais íntimos do nosso coração. Tu és o Senhor que nesses 19 anos sabe o que cada membro desta casa, presente aqui nesses anos todos, tem passado, entendido e caminhado, estabelecido, Senhor, para que a palavra seja pregada e continue sendo ministrada. Senhor, eu quero declarar sobre este ambiente, esta casa, esse ministério, sobre a vida, Senhor, do meu amigo, do meu irmão, Teu servo. Eu quero declarar sobre a vida dele, da esposa, da família, mas em especial, Senhor, eu quero declarar sobre a vida, Senhor, do apóstolo dessa casa. Senhor, com todo respeito, eu quero declarar sobre a família pastoral desta casa, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, os anos mais profícuos estão chegando sobre eles, ó Pai querido. Deus, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem estabelecido sobre eles, eles continuarão sobre este ambiente. Eles estão, Senhor, parados no meio do rio para abençoar. Eles poderiam estar em outros lugares, em outras ações, em outros ambientes, mas eles resolveram ouvir a voz do Senhor, e eles ouviram dizer: põe a arca sobre os ombros e caminhe para dentro do rio. Deus às vezes assustou,
às vezes preocupou, mas Paulo e sua esposa não tiveram dúvidas, eles aceitaram Deus, e sobre esta palavra o Senhor os tem sustentado, o Senhor tem sustentado esta casa. Eu declaro sobre a igreja para sempre, eu declaro sobre a vida da família, do casal pastoral e de todos os pastores dessa casa, um novo tempo de Deus. Eu declaro sobre este lugar, Senhor, uma atmosfera de cura, uma atmosfera de adoração. Eu declaro, Senhor, um tempo extraordinário e infinito. Eu declaro, Senhor, alma chegando sobre este lugar. Eu declaro, Senhor, adoradores entrando por este lugar. Eu declaro que a cidade de Cruzeiro não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Esta casa será chamada casa de todos os povos, casa de todos os povos, porque este homem, esta mulher, estes homens, estas mulheres aceitaram carregar a presença, aceitaram parar no meio do rio. 19 anos. Então, Senhor, multiplica, triplica com saúde, com unção, com graça, com prosperidade, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, sobre esta casa, sobre os pastores, que assim seja, não somente agora, mas para todos sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, e que o Senhor os fortaleça de uma maneira muito, muito especial. Muito obrigado, pastor.